desafio de escrever para crianças uma literatura tão rica quanto a brasileira, que vem de Monteiro Lobato, pode desaguar numa literatura mais lúdica, mais diletante. É o caso da literatura de Aline Abreu. Grão de Arroz, seu livro mais recente, fala de uma menina diante de suas impossibilidades, mas que tem um olhar interior que a fascina exatamente pelo que ela consegue trazer de dentro de si própria para vencer os desafios da vida. Um livro bonito, um livro lúdico, um livro para a criança. Aline, vamos falar sobre o Grão de Arroz, que é o seu livro infantil. Você escreve para criança, né? Como é essa coisa de escrever para a criança? Porque é sempre um desafio, né? Quer dizer, encontrar o tom com que falar com essas crianças, né? Como é que você trabalha isso? Olha, sai naturalmente, assim, né? Acho que desde que eu comecei a fazer livros, comecei primeiro pela imagem, né? Como ilustradora, mas já criando minhas próprias histórias, né? E, naturalmente, eu tinha esse texto mais síntese, quase um conto, um microconto, né? Muito curto. Então, naturalmente, saiu assim. E aí, depois, aos poucos, eu fui me aproximando cada vez mais de todas as coisas relativas à infância, né? Prestando mais atenção, realmente, assim, nas coisas que eu queria comunicar, na linguagem para conversar melhor com as crianças, né? Mas eu não fico pensando muito assim nisso. É uma coisa que para mim é natural, acho que até pelo interesse que eu tenho nessas narrativas ilustradas, né? E você é ilustradora também, né? Bom, o Grão de Arroz foi ilustrado por você, mas você já trabalhou com outros escritores? Como é essa experiência? Qual a diferença, né? Já ilustrei textos de vários outros autores. É bastante diferente, né? Porque a gente, quando faz livros ilustrados, no geral, o que a gente quer é que a ilustração conte essa história junto com a palavra, né? E não que ela acompanhe, simplesmente. Então, quando você está ilustrando o texto de um outro autor, precisa ter essa parceria, que às vezes acontece, às vezes não, depende, né? Tive sorte de muitas vezes ter essa possibilidade, às vezes com a ponte de um editor que entende desse tipo de livro muito bem, né, e casa a gente. Mas é muito diferente, né? Quando é um texto meu, eu acabo cortando muito mais, né? Eu tiro muito mais do texto verbal. Se eu quero mostrar alguma coisa na imagem, eu tenho muito mais liberdade, né, para fazer isso. Porque, de certa forma, você tem que interpretar o texto do outro para tentar fazer uma ilustração que dialogue mesmo com o texto, né? Essa é que é a dificuldade? Eu acho que depende do livro, né? Quando a gente fala em livro ilustrado, aqui no Brasil, a gente pegou essa forma de falar disso, que fica às vezes um pouco confusa para quem não está estudando especificamente esses livros com ilustração, para falar desses livros onde a imagem é parte da narrativa e é impossível que a gente tire uma imagem sem perder uma parte significativa dessa história, né? Então, quando é assim, tem que ter muita negociação, muito diálogo, muita conversa, porque aí não é uma interpretação, aí é contar junto, né? Quando a gente tem um livro que eu poderia chamar de livro com ilustrações, né, que aí um texto mais longo, ou que as ilustrações vão acompanhar, aí sim, aí eu estou como ilustradora a serviço desse texto. Então eu vou ler, vou ser uma espécie de primeira leitora desse texto e vou dar a minha visão, né, desse texto. Então são situações bem diferentes. Agora, o Grão de Arroz, ele parte da Betânia, que é uma menina que tem um olhar para dentro, né? Um olhar introspectivo. E aí ela encontra todos os fantasmas e todas as alegrias possíveis, né? Quer dizer, como é que surge esse livro? Então, esse livro surge de uma imagem
mas de uma imagem não visual, né? De uma imagem a partir de uma história que eu ouvi muitas vezes na minha infância, da infância da minha mãe, da minha tia, que iam dormir na casa da avó e elas não tinham lençol, elas tinham uma toalha de mesa que tinha sido usada na hora de dormir. A brincadeira delas, elas eram muito pequenas, a minha mãe tinha 4 para 5 anos, ela pegava o arrozinho seco e ficava lá brincando, né? E isso, quando eu era criança, isso me impressionava, mas ao mesmo tempo eu tinha um certo fascínio assim, por essa cena, por essa imagem, e eu pedia para elas contarem muito as histórias dessa época, né? E ficou, né, isso, né, em algum lugar, e aí eu não sei nem dizer quando foi que isso começou a virar uma história na minha cabeça, mas foi a partir dessa imagem do grão de arroz, né? E aí, isso que você falou é interessante da menina, né, da Betânia, que tem esse olhar para dentro, né? Porque nesse caso, a gente estava falando de ilustração, as ilustrações têm justamente esse papel de mostrar a Betânia por dentro, né? Ainda que mostre ela, quase o que ela está vivendo por dentro, né? Que é uma coisa muito de sentimentos, né? E é interessante porque tem os sentimentos mais contraditórios, né, que você busca ao longo da história. Betânia tem raiva, Betânia tem medo, Betânia, né, tem paixões, né? Você busca, de certa forma, criar uma complexidade para essa personagem? Sim, sem dúvida. Quero que ela seja uma personagem que a gente consiga abraçar, né? Que a gente consiga pegar. Que ela dê a mão, de certo modo, assim, né? Eu tenho tido agora primeiros relatos, assim, de leitores jovens, né? Adolescentes, que estão meio apaixonados pela Betânia, né? E o que mais pega é justamente a personagem, né? Então, para mim, era uma personagem, era importante que ela tivesse toda essa complexidade, ainda que seja uma história muito breve, que seja um texto curto, né? Que isso eu conseguisse mostrar de alguma forma, né? A questão das ilustrações, né? Elas levam sempre para não um mundo de fantasia, mas um mundo de impossibilidades, né? Ela está sempre sendo tolhida, né? Como é isso dentro do universo da Betânia? Da Betânia, então. Isso aí é parte de um conceito que eu busquei para essas ilustrações, justamente buscando nesses sentimentos que ela vai tendo ao longo de toda a história. Então eu criei a ideia de um muro, né? Um muro que separa ela daquilo que ela gostaria de alcançar, né? Que é uma proximidade que ela gostaria de ter com a avó, que é uma outra personagem aí que aparece bastante. E que o tempo inteiro ela está impossibilitada de alcançar, né? Então, a partir dessa ideia do muro, eu fui construindo todas as imagens para tentar mostrar tudo isso que ela está vivenciando, né? Essa imagem ela é bem representativa disso, né? A necessidade do adulto, né? No caso aqui é muito a avó dela que intervém nesse processo, né? Tolher a criança, né? Quer dizer, com a desculpa de que precisa dar os limites, acaba criando uma certa muralha mesmo, como você fala, né? Você busca, de certa forma, retratar esse mundo de impossibilidades, não de impossibilidades, de negatividade da criança, não é? Sim, sim. Eu acho que isso, as crianças, elas sentem isso, né? Em muitos momentos elas sentem isso, né? Então, eu acho que não é uma tentativa minha de ensinar nada, né, para a criança que vai ler, do tipo, como você lidar com seus problemas, nada assim, né? Mas acho que as crianças se conectam com esses sentimentos também, né? De solidão, de isolamento, né? É muito, muito forte isso em alguns momentos da infância, mesmo para uma criança que tem uma situação favorável, né, uma família que acolhe, que cuida, né, com carinho, é comum, né, em alguns momentos a criança se sentir assim muito sozinha, né.
Mas nesse caso aqui, acho que eu fui para um extremo, né, para falar disso, né, de uma menina que ela vive numa casa, tem uma pessoa lá que supostamente deveria acolher e cuidar dela, mas é como se ela estivesse sozinha, né? É como se essa pessoa não estivesse na casa com ela, como se ela estivesse sozinha, ou como se ela não pudesse entrar nessa casa, né? Então, na minha cabeça, o tempo inteiro era muito essa ideia de ela tá na casa, mas como se ela estivesse para fora da casa, ela não tivesse tido a entrada realmente permitida, né? Mas ela cria em volta dela um universo lúdico, né? Que é uma coisa interessante. Ela brinca, né? Com esses grãos de arroz, né? Que ficam, de certa forma, marcada no corpo dela, né? É também uma metáfora sobre essa necessidade das marcas que ela vai construindo, que ela vai adquirindo ao longo da vida, né? Quer dizer, há um sentido metafórico nisso aí também. Sim, é uma metáfora e é também, acho que uma forma de mostrar também que, mesmo numa situação muito difícil, ela tem esses recursos, né? Então, da imaginação, da fantasia, para conseguir sobreviver a tudo isso, né? E essas marcas fazem parte, né? Esses obstáculos ou esses problemas, na verdade, viram ferramentas, de certo modo, assim, né? E a gente fala muito disso quando está pensando em artes visuais, né? Quando você tem um acidente, por exemplo, na sua ilustração, o que você faz com aquilo? E muitas vezes, se você consegue aproveitar aquele acidente, é a melhor parte da tua arte, né? Então, eu também vejo um pouco assim, né? O que você faz com o que você tem, né? E aí, acho que essa personagem tem muito isso, né? Com essas coisas muito miúdas que ela vai colecionando, ela consegue criar isso que você falou, né? Um universo lúdico ali para ela sobreviver aos dias e passar por essa situação, né? O livro ele foi lançado já há algum tempo, então você já tem as primeiras repercussões, né? Quer dizer, como é que as crianças, para quem o livro é lido, né, têm reagido à personagem? Então, eu estou começando a ter esse retorno, porque esse livro foi lançado no finalzinho do ano passado, né? E aí demora um pouco para ele chegar, né, nesses leitores. Esses livros vão muito para as escolas, né? Então, agora que eu estou começando a ter esse retorno, e os primeiros retornos que eu tenho tido, agora tem umas conversas aí pela frente com as crianças, com os jovens, né? Tem sido sempre deles estarem muito curiosos com a personagem, se sentirem, de certo modo, eles sentem uma conexão com essa personagem, né? E eu acredito, ainda vou descobrir nessas conversas, né? Eu também muito curiosa, mas acredito que seja muito por aí, por esse lado dos sentimentos mesmo, das coisas que ela passa, que ela sente, que são sentimentos que não são estranhos para essa fase da adolescência também, né? Então, esse sentimento de isolamento é fatal na adolescência, né? Ainda que você esteja o tempo inteiro cercado por gente, ainda que seja gente querida, a gente se sente muito isolado, né? Eu tenho um filho de 16 anos, estou revendo essa adolescência, assim, muito de perto agora, e é isso, tem esses momentos, né, é tudo muito profundo, né? Então acho que esse livro evoca um pouco esses sentimentos assim profundos. Vamos ver se eles vão por aí. Você tem uma carreira já bem consolidada como autora de livro infanto-juvenil, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar essa carreira? Porque, de certa forma, é uma coisa difícil, né? Falar para a criança, né? Sim. Eu acho que eu venho devagar e sempre, há bastante tempo já. E tem uma produção bastante eclética, né, no público, porque eu gosto de ir trabalhando, eu deixo para o editor definir que público é esse, salvo na minha produção de livros para bebês, que é muito específica, então eu estudo muito sobre desenvolvimento dos 3 primeiros anos de vida, sou super interessada nisso, tem grupo de estudo, tudo, para entender melhor, assim, como que a gente deixa portas abertas para os bebês de fato se interessarem por esses livros, né?
mas a gente está sempre também conversando com os adultos que estão lendo junto, né? Então, é um desafio muito delicioso, assim, pensar esses livros para a primeira infância, porque você está o tempo inteiro tentando equilibrar um livro que não seja muito descartável, né, numa simplicidade boba, né, mas que a simplicidade dele tenha várias camadas de leitura, de interpretação e um certo aceno para o leitor mais maduro também. Ou como eu gosto de pensar nesses livros também como um livro que cresce, né, junto com o leitor. Então, muitas vezes você vê um livro que a criança leu quando era bebê, assim, de 1 ano, com os pais, e depois os pais falam, nossa, agora que está em fase de alfabetização, está apaixonado pelo livro, porque está vendo outras coisas, né? Aí está encantado, sei lá, com a sonoridade do texto verbal, né, com outras questões. Então, nesses livros eu penso muito nisso. Eu tenho uns livros também que eu digo que não tem idade definida, eu não estou pensando nisso, eu quero fazer aquele livro daquele jeito e busco alguém que queira fazer o livro também e depois vai se virar para comercializar, para encaixar, né? E vai me dizer, olha, esse livro aqui acho que funciona para esses leitores dessa idade, para a gente comercializar, mas enfim, são livros que eu entendo que são para qualquer leitor de qualquer idade, mesmo sendo ilustrados, né? E tem um retorno disso, que é muito legal. E aí, mais recentemente, esse daqui, que acaba pela complexidade, pelo texto, indo mais para os jovens, e tem um juvenil que também lancei no fim do ano passado, que aí é o meu primeiro romance juvenil, né? Então eu gosto de ir transitando, mas estou sempre ligada nesse universo da infância, né? Porque me encanta, assim, muito, né? E eu acho que no Brasil e na maioria dos países do mundo, quando a gente coloca a imagem no livro, ele acaba indo para esse público, né? Infantil, para infanto-juvenil. Apesar de eu achar que a gente tem muitos livros que não são para criança, que são ilustrados e são obras muito... podem ter pouco texto verbal, mas são muito complexas, né, também. Agora, o livro para bebê, que é uma vertente relativamente nova no Brasil, até já se fez alguns experimentos com livros plásticos, né, que poderia tal, mas você trabalha basicamente com as imagens nesse texto. As imagens são extremamente importantes nesse texto, mas a palavra também, porque eu falo a gente porque isso é um trabalho que eu desenvolvo muito em parceria principalmente com uma editora, a editora Jujuba, com quem eu comecei a trabalhar fazendo esses livros, depois com a Companhia das Letras também, mas a gente começou a pensar nesse livro que vai ser lido com a criança, né? Então você tem sempre um adulto fazendo uma mediação, sempre não, né? Às vezes a criança está brincando com o livro no chão e tal, e a gente vai entender que isso também é uma leitura, né? Mas quando esse livro está sendo lido com a criança, eu quero um texto que seja lido como ele é na página, porque eu como mãe o que eu fazia? Não achava, eu achava livro de pano, livro de plástico, livro que a gente chama de livro brinquedo, né? Livro que tem coisa para apertar e que não tinha história, né? E eu ficava agoniada, porque eu falava, eu quero ler uma história, né? E então eu acabava pegando livros que não eram para um bebê, com mais texto, e o que eu fazia? Eu ia contando a história meio ali do meu jeito, né? Mas eu quero ler o livro como ele é. Então, gostaria que também lessem o meu livro como ele é. Então, tem um cuidado muito grande também com a palavra, com a sonoridade, com o ritmo, né? Assim como com a imagem. Mas a imagem é o que mais chama esse leitor, né? Inicialmente, com certeza. E há uma tentação, digamos assim, no escritor para esse tipo de livro, que é tentar falar com a linguagem da criança, não ter uma linguagem acessível para a criança, mas aquela linguagem meio tati-bitati e tal, né? Querendo usar os erros de palavra e tal, para como livrar-se disso? Recusando já de cara, eu tenho horror.
acho que isso é menosprezar primeiro, né, e desrespeitar esse leitor, né, que está muito interessado em ver como a gente faz, né. Então, como que a criança aprende? Observando, né, pela repetição, mas, claro, a gente se encanta, né, é muito bonitinho ver a criança falando alguma coisa que a gente fala que está falando errado, mas na verdade está falando do jeito dela, né, que ela... eu não acho que a literatura tenha que ir por aí, senão eu não acho que tá cumprindo um papel interessante assim na vida da criança, de trazer informações novas, desafiadoras, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em literatura infantil para a primeira infância, claro que a gente está falando com um público muito específico, mas as preocupações são as mesmas de escrever um livro para um adulto, né? Então, o que eu estou querendo? Estou querendo provocar espanto, estou querendo causar algum efeito, né? de alguma experiência, né? Proporcionar uma experiência. E não trazer mais do mesmo, né? Então, do mesmo modo que eu não tenho motivo para mostrar uma bola vermelha e escrever do lado bola vermelha, que isso é um catálogo, isso na literatura, né? Eu não tenho motivo também para ficar reproduzindo para a criança o jeito que ela fala, ou menosprezando, de certo modo, né? A criança. Eu não gosto nem de falar, assim, com criança pequena, muito menos escrever, né? Então, para quem está começando e está pensando em escrever para crianças pequenas, recomendo esquecer essa ideia. Não, acho que não é por aí, né? E os novos projetos, né? Quer dizer, a partir do grão de arroz, quer dizer, você está sempre trabalhando, está sempre produzindo, como é que está esse trabalho? Eu tenho alternado entre esses livros para bebês, que me divirto muito fazendo, adoro fazer. São muito desafiadores, então é uma coisa que me estimula muito. E projetos, como diz uma das minhas editoras, projetos cabeçudos, que são esses livros que eu gosto de pensar também com muita imagem, mas para um leitor que não está definida a idade desse leitor, não estou pensando nisso, né? São histórias que eu acho que eu preciso contar, né? E quero contar também usando a narrativa visual junto com a palavra, né? Então normalmente eu levo mais tempo neles, né? Então eu vou mesclando um pouco, né? Então faço um livro para bebês que não é que seja mais fácil, mas eu levo menos tempo para fazer, de fato. Tem uma complexidade menor, né? Comparando com esses outros livros que eu vou levando assim, mas deixo o tempo dele, né? Então estou aí com 2 projetos ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, 2 ao mesmo tempo. Maravilha, Aline. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. É bom falar sobre a literatura infantil, que ela ganhou uma relevância muito grande ultimamente, né? Então é sempre bom conversar sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Um prazer.